tá desalinhado, tá, gente? Então, o custo padrão, ele previa que de materiais diretos seria R$ 225, de mão de obra direta seria R$ 142,50, de custos indiretos seria R$ 112,50. Quanto é que era o custo padrão, hein? 510, ó, tá aqui. 510. Só tá desmembrado, tá? E o custo real? Mesmo desmembramento, tá? Só que ele teve 277,50 para material, 157,50 para mão de obra, 142,50 para custo indireto, ou seja, o custo real foi de 577,50. Olhando como é que foi a variação, né? Material direto, como é que eu chego a essa variação? Um menos o outro, simples assim. Então, ó, qual foi a variação em material direto? Gastei 277,50, previ 225. Variação desfavorável de R$ 22,50 nos materiais diretos. Fiz a mesma coisa para mão de obra direta, uma variação desfavorável de 15, fiz a mesma coisa para os custos indiretos, uma variação desfavorável de 30, que chegou naquele total da variação de 67,50. Até aqui alguma dúvida? Não. Então, vamos prosseguir. Aí vai falar primeiro da variação do CIF, eu não vou falar da variação do CIF com vocês, nem da mão de obra direta, eu vou falar do material direto, ó, material direto. Aí olha aqui, lembra que lá, primeiro ele deu só custo real, custo padrão, variação. Aí depois ele abriu em materiais diretos, mão de obra e CIF. Aqui ele está abrindo só o material direto, ou seja, de material direto, ele tinha, quanto era de material direto, hein? Deixa eu voltar lá. De material direto, vamos, ele tinha 225 de padrão, 277,50 de real. Memorizaram? 225 de padrão, 277,50 de real. Vai ver que é a mesma coisa que a gente vai ver lá embaixo. Acho que passei muito. Aqui. 255 de padrão, 277,50 de real. Só que tá desmembrado. Então, o que ele tinha de material direto? Matéria-prima A. Olha só, gente. Tem que observar o seguinte. Todo produto, qualquer que seja ele tem uma dosagem do quanto ele recebe daquele material, ok? Então, por exemplo, aqui, sei lá, se fosse um bolo grande, um bolo, um pão, sei lá, qualquer coisa, ele recebe de matéria-prima A, digamos seja o fermento, 16 quilos. Esse foi o padrão, aquilo que eu previ. Para fabricar uma unidade desse bolo, eu vou gastar 16 quilos de farinha de trigo. Cada quilo de farinha de trigo tem um custo de R$ 6. Portanto, o custo com farinha de trigo para esse bolo é de R$ 96. Entenderam? Sim. Digamos que a matéria-prima B, sei lá, é metro aqui, seja fita, sei lá, uma caixa de presente do bolo, do bolo. Uma fita que decora o bolo. Fita que decora o bolo. Tá? Eu estimo, na minha previsão, na minha estimativa, é de que eu uso 5 metros de fita por bolo. Cada metro de fita custa R$15. Ou seja, só de fita eu gasto R$75. E o material de embalagem, aí eu vou dizer da folha de papel que embalou o bolo, tá? Uma folha de celofane, né? Usa 80 folhas para embalar um bolo. Há um custo de R$1,05 por folha, ou seja, só com essa embalagem, só com essa folha, eu tenho um custo de R$84. Ok até aqui? Sim. Maravilha. Então, agora eu vou olhar o custo real, lá os 277,50 que a gente já tinha falado lá em cima. Na matéria-prima, que eu havia previsto gastar 16 quilos para cada bolo, eu gastei 19. Tive variação de quantidade? Sim.
Entre o que eu previ e o que eu efetivamente gastei, eu tive variação de quantidade. Olha para o preço. Cada quilo eu estimei pagar R$6. Porém, paguei R$6,30. Teve variação de preço? Sim. Também. Então, só na matéria-prima A, eu já percebi uma variação na quantidade e uma variação no preço. A variação total foi de R$119. Oh, desculpa. O custo total foi de R$119,70. Real. E o que eu previ foi 96. Qual foi a variação? R$23,70. Um menos o outro. O que eu gastei com matéria-prima A, o que eu previ gastar com matéria-prima A. R$23,70. Porém, eu sei que R$23,70 foi com a matéria-prima A. Mas eu posso aprofundar a minha análise. De que maneira? Esses R$23,70 eu gastei a mais do que eu previ, porque eu consumi mais farinha de trigo ou porque o preço da farinha de trigo foi maior do que eu havia me programado? Os dois. Pelos dois fatores. Tanto por eu ter consumido mais, quanto pelo preço por quilo ter aumentado. Então, além disso tudo, eu vou identificar agora o que mais impactou a minha variação. E aí eu quero mostrar um gráfico a vocês antes de eu dar continuidade. Esse gráfico aqui. Olha só. A quantidade que eu previ, 16 quilos. Estão vendo o meu cursor balançar aqui em cima da seta? Sim. Então, o preço que eu... A quantidade, tá? Aqui é a linha das quantidades. Aqui é o eixo, desculpa, eu queria, a palavra não vinha. O eixo que representa a quantidade e o eixo que representa o preço. Então, no eixo da minha quantidade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, mas a minha previsão é de 16 quilos. Só que, de fato, eu consumi 19. Então, esse intervalo aqui corresponde a quanto? 3 quilos. 19 menos 16, correto? Esse intervalo aqui corresponde a 3 quilos. Olhando agora para o eixo do preço, eu previ pagar R$6 por quilo e, de fato, paguei R$6,30 por quilo. Ou seja, esse intervalo aqui corresponde a 30 centavos. Se eu fizer o cálculo 30 centavos vezes 3 quilos, eu vou encontrar a variação pela quantidade. Se eu calcular a variação dos 30 centavos pelos 16 quilos e dos 3 quilos pelos 30 centavos, eu somando essas duas variações, eu não chego à minha variação total, porque fica faltando um X que corresponde à variação mista. Quando você tem variação de preço e variação de quantidade, aparece uma zona nebulosa que é a variação mista. Tá? A gente no cálculo vai ver que exatamente a soma da variação de preço mais a soma da variação de quantidade vai ficar faltando uma parcela que corresponde à variação mista para eu chegar na variação total. Ok? Só queria representar isso graficamente, já que a gente acabou de falar desses dados. Ai, peraí que eu avancei demais. Tá, voltei para cá então. Então, se eu somar a variação que eu tive na quantidade, tudo isso representa em valor monetário, mais a variação que eu tive no preço, eu não chego nos 23,70, porque vai ficar faltando uma parcela da variação mista, e eu vou mostrar a vocês como calcular. Da mesma forma, se fez para matéria-prima B e para material de embalagem. Tá? Uma curiosidade, olha a matéria-prima B. Eu previ gastar 5 metros por produto, mas de fato gastei 4. Ou seja, na quantidade, eu tive uma variação positiva, uma variação favorável.
Conseguiram enxergar isso? Sim. Tá? Porém, no preço, não, porque o preço que eu estimei pagar por metro foi de R$ 15 e o que eu efetivamente paguei por metro foi de R$ 20,33. Só queria mostrar a vocês que, né, a variação, ela, ora pode ser favorável, ora pode ser desfavorável, e o resultado final vai depender de um compensar o outro. Beleza? Eu vou dar um stop aqui e vou abrir um Word para vocês, só para que vocês tomem nota de algumas fórmulas que vocês vão me amar para o resto da vida, porque vai facilitar muito a vida de vocês na hora de calcular essas variações. Então, quando eu tenho uma outra curiosidade, eu falei para vocês que as variações, deixa eu botar uma letrinha maior, tá? Essas variações ocorrem entre o custo padrão e o custo real, ok? Quais são essas variações? Eu posso ter variação de material direto, variação de mão de obra direta e variação de custos indiretos de fabricação. Quando eu estiver me referindo a questão só de nomenclatura, por enquanto, tá? Quando eu estiver me referindo à análise da variação de material direto, que é o nosso caso agora, no exemplo, tá? Eu vou chamar de variação de quantidade e variação de preço. Aí eu vou ter a variação mista. Deixa eu só dar uma avançadinha aqui para tirar da reta. Quando eu estiver me referindo à mão de... Pois não. Pra Vocês mim estão não tá vendo. do outro. Peraí. Desculpa. É porque vocês estão vendo o livro. Deixa eu compartilhar o Word. Pronto. A gente fica empolgada, esquece que tem que trocar. Tá? Então, era o que eu estava escrevendo enquanto vocês estavam vendo o livro. Então, material direto, mão de obra direta, custo indireto de fabricação. Viram que são as possibilidades que a gente tem de variação, correto? Uhum. Tá. Então, para material direto, a minha variação vai ser ou de quantidade, ou de preço e a mista, ok? Quando eu estiver me referindo à mão de obra, vai dar mais trabalho do que eu imaginei. Peraí. Quando eu estiver me referindo à mão de obra, eu não chamo variação de quantidade, eu chamo variação de eficiência. Quando eu estiver na mão de obra, o que eu lá no material direto chamo de variação de preço, aqui eu chamo de variação de taxa. E a variação mista não muda, tá? É variação mista para qualquer um deles. Já se a variação que tiver em questão for a variação do CIF, dos custos indiretos de fabricação, o que em material direto eu chamo de variação da quantidade. Em mão de obra direta eu chamo de variação da eficiência. Nos custos indiretos de fabricação, eu chamo de variação de volume. O que é variação de preço para material direto? Variação de taxa para mão de obra direta é variação de custo para custo indireto. E a variação mista não muda. Tá? Então, aqui vocês têm a quantidade, o preço e a mista. Aqui vocês têm a variação de eficiência, aqui de taxa e a mista não muda. Aqui tem de volume e custo e a mista não muda. Porém, vem uma notícia ótima. A fórmula é a mesma, só mudam a nomenclatura, tá? Tem autor que não é chato com isso. Você pode chamar variação de custo lá dentro do material direto, que ele entendeu. Agora tem uns que vêm assim, calcule a variação de eficiência. Você tem que saber que a eficiência, ele está falando, se referindo à mão de obra direta. Tá claro? Então, vamos lá.
qual é a fórmula? Se eu estou falando de variação de quantidade, o que estava em jogo aqui é a diferença entre a quantidade real e a quantidade padrão. Eu vou pegar essa diferença e vou multiplicar pelo preço padrão. Quando eu quiser calcular a variação de preço, o que está em jogo não é o preço, eu não quero saber o que ocasionou o fato de ter variado no preço, então eu vou calcular o preço real menos o preço padrão e multiplicar pela quantidade padrão. E a variação mista? Aí a variação mista, ela leva em consideração as duas variações anteriores, ou seja, variação da quantidade, a diferença entre a quantidade real e a quantidade padrão, multiplicado pela variação de preço, ou seja, a diferença percebida entre o preço real e o preço padrão. Essas fórmulas são as mesmas para mão de obra direta e para CIF, só dadas as devidas nomenclaturas, peculiaridades. Ok? Tiraram foto, fizeram alguma coisa assim? Sim, a variação mista sempre vai combinar as duas variações anteriores? Por isso que ela é mista. Ok? Sim, ok. Porque ela combina as duas anteriores. Então, voltando para o livro. Deixa eu voltar a compartilhar o livro com vocês. Vamos a uma tarefa. Cadê o livro? Achei. Vamos a uma tarefa que já está preenchido, tá, gente? Então, ó, aqui na nossa tabelinha, continuando aquela tabela que a gente estava, que a gente falou da matéria-prima, lembra? Matéria-prima A. Né? Então, a gente viu fazendo a variação entre o custo real e o custo padrão. Aí, a gente viu aqui que a variação foi desfavorável, né? Desfavorável ou favorável. Nesse caso, foi desfavorável de 23,70. Ó, a matéria-prima, a material de embalagem, tá? Já falei que está desalinhado, né? Então, material de embalagem teve uma variação favorável de R$ 7,50. A variação total, ou seja, eu somo desfavorável com desfavorável. Então, R$ 23,70 mais R$ 6,30, que vai ser o total da variação desfavorável, menos os R$ 7,50 da variação favorável. Lembra que eu falei que dá uma compensada? Então, a variação foi desfavorável, porque o desfavorável é preponderante, né? Prevalece sobre favorável, então, de 22,50. Aí eu vou para um quadrinho. Tem que falar uma musiquinha. Pronto. Eu vou para um quadrinho que faz um resumo, tá, de todas as variações que foram calculadas. Variação padrão, né, valor padrão, né, o preço padrão, o custo padrão, o custo real, a variação total, a variação da quantidade, a variação de preço e a variação mista. Então, o que vocês vão observar? Na matéria-prima A, qual foi o custo padrão? R$ 96,00. Está lá, naquele quadrinho lá em cima, R$ 96,00. Qual foi o custo efetivamente incorrido? R$ 119,70. Ou seja, a variação total foi de R$ 23,70. Tem uma novidade. Tudo isso aqui, até essa quarta coluna, está tudo lá naquele quadro anterior que a gente estava olhando. Aí, vamos lá. Usa a fórmula que eu acabei de passar para vocês. Quanto desses R$ 23,70 desfavorável foi em função da variação da quantidade? A quantidade variou? Matéria-prima A variou. Como é que é a fórmula? Quantidade real menos quantidade padrão. Qual foi a quantidade real de matéria-prima A? 19. Gente, faz o seguinte, tira uma foto disso aqui. Ai, carambola. Deixa eu chegar lá no quadro de novo. Página 112, professora. Tá, tira uma foto aqui desse quadro, por favor. Vocês.
Foi? Foi. Foi. Tá. Então, eu vou voltar para o meu quadrinho lá, e aí vou perguntar a vocês, porque eu também não tenho decorado não, tá, gente? Eu sei esse porque é o que está no gráfico, aí ficou mais fácil. Então, variação de quantidade. Eu estou me referindo à matéria-prima A. Qual a quantidade que eu previ que foi o meu custo padrão para a matéria-prima A? 16 quilos. 16. Qual foi a quantidade real, aquela que efetivamente eu gastei? 19 19. quilos. 19. Então, bota na fórmula. 16 menos 19 dá 3. Aqui não tem mais ou menos, tá? 3. 3 foi a diferença, certo? Ok? Uhum. Agora, Ok. multiplica pelo preço padrão. Qual era o preço padrão da matéria-prima A? O preço que você ia pagar por quilo. R$ 6. R$6. 3 vezes 6... 18 reais. Então, a variação. Em virtude de ter tido aquela variação na quantidade, eu tive uma variação desfavorável de 18 reais. Ou seja, desses 23,70, 18 foi em função da variação na quantidade. Tá claro? Sim. Sim. Olhando para a variação de preço agora. Qual foi o preço que eu estimei pagar por cada quilo da matéria-prima A? R$6. R$6. Quanto efetivamente eu paguei? 6,30. R$6,30. Qual a diferença? 30 centavos. 30 centavos. Vezes a quantidade padrão. Qual foi a quantidade que eu imaginei de usar dessa matéria-prima em cada produto? 16. 16. Então faz 30 centavos vezes 16. Vê se dá 4,80. 4,80. 80. Ok, tá aqui, variação de preço. Agora soma, variação de quantidade, 18, mais variação de preço, 4,80, dá 22,80, bateu? Com a variação total? Não. Não. Faz aí para mim na fórmula da variação mista. Diferença de quantidade, 19 menos 16, 3. Ok? Vezes variação de preço, 6,30 menos R$6, 30 centavos. 3 vezes 30 centavos é igual a? 90 centavos. Podem me agradecer pelas minhas fórmulas. Muito obrigada. Podem agradecer pelas minhas fórmulas. Gente, é só usar as fórmulas. Tá claro?